Oi, gente, estamos de volta e o assunto da vez é o PAA. Como fazer esse acompanhamento, né, do planejamento, como eu posso melhorar meus resultados. E eu gostaria, Raquel, que você desse uma palavrinha explicando, em linhas gerais, o que é para você esse plano de ação, né? Que todo mundo tem dúvida, sobre o PAA. Pois é, Érica, muita gente, muitos gestores, eles ficam um tanto confusos, né? Mas essa é uma pergunta que sempre está batendo a sua porta, né? Como é que eu melhoro meus resultados? A administração tem diversas ferramentas, né? E uma delas que a gente acha mais fácil de ser operada é o plano de ação. E o plano de ação, como uma ferramenta de administração, ela é uma entre várias, né? Existem alguns passos importantes que a gente deve adotar para fazer com que ele nos ajude a melhorar os nossos resultados, né? Desses planos, a gente pode comentar alguns deles. Desculpa, desse plano, alguns desses itens, né? Desse passo a passo. Isso, Raquel. E como bem colocado, essa metodologia, ela não é a única, né? Como nós sabemos, existem várias, mas aí pensando na praticidade, a gente trouxe esse modelo para o pessoal. E aí vem o ponto um, saiba onde quer chegar. Nós sabemos que o PDI já definiu isso. No PDI nós temos missão, nós temos visão, temos objetivos estratégicos e objetivos que nos levam às metas, que também estão mensuradas dentro do PDI. E aí a gente pensa, né? Nós sabemos onde queremos chegar, temos metas mensuráveis, o próximo passo é listar as tarefas e atividades a serem executadas. Pois é, e esse muitas vezes é o trabalho dos diretores e coordenadores junto com sua equipe, né? Quando a gente pensa exatamente em listar essas tarefas, seria pensar o que é que precisa ser feito para atender aquilo que foi colocado já nos pontos 1 e 2. E aí a sequência é esse ponto 4, né? Se as tarefas elas são muito grandes, porque existem tarefas que têm um nível de complexidade até bastante alto, né, Érica? E aí, assim, a gente tenta dividir elas em partes que são menores, para que a gente consiga gerenciar melhor essas partes. E são chamados, né, para quem trabalha um pouco mais a leitura do PDI, são chamados desdobramentos, né? Então, você tem uma tarefa mais complexa, e aí divide ela em pequenas outras atividades para que ela fique mais fácil de ser executada. Pois é, Raquel, mas não é só listar atividades e tarefas, a gente precisa definir prazos. Quando o que a gente está planejando vai ser executado ao longo do ano, que aí é o que esse ponto 5 traz. Decidir os prazos para as entregas cotidianas. E mais à frente, criar uma representação visual para o seu plano de ação, que nós sabemos que essa representação visual podemos encontrar dentro do módulo planejamento institucional do SUAP. E aí vem o ponto 7, né? Que é o fechamento. E esse fechamento, que o principal, acaba sendo o arcabouço de todos os outros pontos, né, Erika? Porque não adianta de nada se você sabe onde quer chegar, se você listou as tarefas, se você definiu o que é que você vai fazer, definiu prazos, né, criou um sistema exatamente para poder você pensar esse teu plano de ação, se você não acompanhar essas ações com uma certa frequência. Faz com que aquele planejamento sem controle ele não consiga ser executado. E aí a gente traz um exemplo pensando de um PAA, né, do PAA que a gente propõe aqui, pensando em trazer um pouco das informações que a gente já discutiu lá do PDI, né, trazendo as informações de indicador, os indicadores são definidos já pelo PDI, as metas, né, nesse caso, nesse PDI para 2023, né, elas já estão também definidas, e esse esquema aí já ajuda a gente a pensar, né? O indicador, nesse caso, um exemplo, a gente trouxe o consumo de energia elétrica por área construída, que é um indicador que está lá no PDI. A meta para 2023 seria a redução em 20%, né? É importante essa questão do prazo, né, da quantitativa, tornar essa meta quantitativa, né, reduzir em 20% o consumo de energia registrado no ponto de referência, que seria dezembro de 2018. E aí tem esses dois outros detalhes, né? Que seriam aqueles desdobramentos que a gente vem falando, né, Érica? As ações e as atividades. Isso, Raquel. E como você bem falou, esse exemplo é um exemplo real de um indicador que
nós temos no PDI, que está mais ligado à coordenadoria de infraestrutura. E nós, para a redução do consumo de energia, todos sabemos que tem uma comissão, né? Uma comissão lá no Instituto. E essa comissão pensou em algumas ações e atividades no intuito de reduzir esse consumo de energia. Dentre essas ações, temos realizar campanhas de uso consciente dos equipamentos elétricos e, pormenorizando essa ação, nós temos atividades que estão relacionadas com essas ações, quais sejam orientação sobre o uso indevido dos equipamentos de ar-condicionado e iluminação, sistematização dos informes mensais dos indicadores energéticos de consumo e demanda, utilização de plataformas institucionais para ampliar a divulgação do acompanhamento dos indicadores. Então, pelo que a gente percebe, a ação ela é macro, ou seja, realizar campanhas de uso consciente. E as atividades, ela vai pormenorizar essas ações. O como, né? Como fazer. E aí, mais um exemplo de ação, substituir equipamentos obsoletos e atividade. Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, troca de ar-condicionado por equipamentos inverter, que, na verdade, já está sendo colocado em prática. E esse exemplo aí, ele pode ser pego exatamente para o gestor, para que ele tire um pouco suas dúvidas de como transformar as metas, né, em ações e, posteriormente, em atividades para quem ainda não fez isso. Mas a gente sabe que muitos já fizeram e agora a gente está no processo de acompanhamento. Só que aí fica a dúvida, né, Érica? Né? Como é que faz isso? Qual é a ferramenta que a gente pode utilizar? Não é mais planilha do Excel, não é isso? Não é planilha do Excel. Nós fazemos uso do SUAP, né, que é o Sistema Unificado de Administração Pública, e dentro do SUAP nós temos esse módulo de planejamento institucional. É lá que nós elaboramos o plano de ação e é lá também que a gente acompanha os resultados. E como já é de amplo conhecimento, essa é a cara do SUAP, o usuário é a matrícula do servidor e a senha geralmente é a mesma senha do e-mail institucional. E aí, Raquel, nós temos três perfis dentro do SUAP, mas o que nós usamos para o planejamento é esse último, que é coordenador de planejamento de campus. E aí a gente fica, né, se perguntando, né, Érica, mas o gestor tem tanta coisa para fazer, né, do meio das atividades de rotina, né? Quando é que ele tem que fazer isso? Quando é que ele tem que preencher esse swap? Certo, é uma boa pergunta e que eu escuto com uma certa frequência, Raquel. Esse cadastro de ações e atividades, ele não ocorre a qualquer tempo, não. Geralmente, a reitoria, a cada 3 meses, libera por, digamos, 15, 20 dias, o acesso das pessoas para que façam essas alterações, cadastrem novas ações, retire, edite alguma ação que foi já colocada, né? E como a gente sabe, mais do que nunca agora, em tempo de pandemia, esse planejamento ele é sempre revisitado, é sempre editado, né? A gente pensa, às vezes não dá para executar, ou às vezes naquela determinada época nós não pensamos em determinada ação e ao longo do ano a gente tem essa oportunidade, a cada 3 meses, de editar o que já foi planejado. Mas o que muitas pessoas pensam é que esse acompanhamento também é feito a cada 3 meses. Não necessariamente. O sistema, para cadastro de ações, é que existe essa normativa de ser trimestral, né, para cadastro de atividades. Mas o acompanhamento dessas atividades é feito a qualquer tempo. Então, a qualquer hora, eu posso visitar o SUAP no módulo Planejamento Institucional e informar sobre o andamento de alguma atividade, de alguma ação que eu planejei em outro momento. E aqui, Raquel, mais uma vez, nós pensamos em uma forma de otimizar o trabalho das pessoas no dia a dia e pensamos no mapeamento de processo, que é uma ferramenta muito adequada que dá direcionamento às pessoas sobre como executar as tarefas do dia a dia. E aí vem essa representação de como, né? De como as tarefas que estão ligadas ao plano de ação, PA, estão sendo desenvolvidas dentro do Instituto. E aí temos essa representação que mostra como deve ocorrer esse fluxo na instituição.
E antes de eu tentar detalhar um pouco mais, né, cada uma dessas etapas, Érica, uma das dúvidas que surge na maior parte dos coordenadores e gestores de área é se toda vez que eles vão fazer o PA, eles precisam criar metas e atividades novas. Né? Tu pode explicar um pouco isso para eles? Posso, Raquel, realmente é uma dúvida recorrente. Geralmente as pessoas associam um plano de ação a sempre ideias novas. Não necessariamente. É claro que o ideal é que no dia a dia a gente esteja sempre pensando em formas de otimizar o nosso trabalho, de trazer melhorias. Mas isso não quer dizer que aquelas práticas que já vêm sendo desempenhadas, elas devem ser descartadas. Não, pelo contrário. Aquilo que tem resultado, nós devemos manter. Então, o PAA, ele é feito de práticas, né, de ações, de atividades que estão sendo feitas e que estão tendo resultado, por isso é importante mantê-las, e também de ideias novas, de formas de melhorar os serviços, né, as práticas do dia a dia. Não sendo, inclusive, necessário incluir aquelas práticas que são muito operacionais. São as rotineiras, né, que a gente chama. Né? Isso. Atividades rotineiras são atividades próprias da função do servidor e não necessariamente estão ligadas de uma maneira mais direta às questões do planejamento estratégico institucional. Né? E aí, para ficar mais claro, Érica, a gente sempre faz essa visualização no fluxograma, né? Lembrando que esse processo do PA é uma atividade iniciada pelos diretores e coordenadores, né? Que ao início do ano eles fazem a análise das metas, né? Do ano que é o ano corrente, verificam exatamente aqueles resultados que foram conseguidos no ano anterior, né? E aí é essencial que o passo seguinte, após essa verificação, se reúne a equipe, né, para verificar fazer essa discussão, né, das ações e das atividades plano daquele ano que vai ser o ano na sequência, né? E aí, enfim, a partir dessa reunião, cabe ao gestor a sistematização junto com sua equipe dessas ações e atividades. E aí sim, Érica, o pessoal faz a inserção dessas atividades no SWAP, né, como você bem explicou. Aí cabe, então, nesse caso, às equipes, né, de executar junto com os gestores dessas ações, e aí ao longo do ano, logicamente, cada um dos setores vão fazer isso, e sempre mantendo a perspectiva de repassar as informações, né, para o gestor, para que ele possa fazer a atualização do andamento das atividades no SWAP. Né? E aí, no decorrer dessas atualizações, há uma revisão, né, que essa revisão acontece quase que periodicamente também, dessas ações e atividades, mas é importante que sempre quando chegue ao final do período, né, ao final do ano, que essas metas sejam revistas, muito em função exatamente do final do ciclo, né? É preciso que isso é parte do acompanhamento periódico desses resultados, e aí você pode realmente cumprir e saber se a equipe está fazendo ou não de acordo com o que foi planejado, né, as ações. E aí, o último passo, né, que cabe ao gestor é sintetizar esses dados para a apresentação das informações no ano corrente. Nesse último ponto, Érica, eu quero salientar da importância de repassar essas informações para toda a comunidade acadêmica e da importância também da gente manter aquilo que a gente falou no primeiro vídeo, né? A questão da transparência, que estão lá nos princípios de funcionamento da instituição. Com certeza, Raquel. E é isso, pessoal. Finalizamos, né, a nossa apresentação e eu quero convidar vocês para assistir ao próximo vídeo, que é quando nós vamos mostrar o passo a passo dentro dos sistemas. E é isso, até mais.